possa vir com o seu coração decidido a te servir. Perdoa cada um de nós. Dá-nos o perdão. Nos justifica, nos santifica e nos abençoa. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Deus esteja sobre cada um de nós. Vamos cantar Cristo me amou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver e seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Vamos cantar ainda a mensagem da cruz, 302. Glória a Deus. Glória a Deus. 302. Senhor Jesus Cristo. O de cruz seregi, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro
Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Graças a Deus. Como outra vez de hoje. Ai, Aleluia. glória a Jesus. Glória a Jesus. Grande Deus. Ai, Deus. Graças a Deus. Incline sua cabeça, somente crer, somente Oh, crer. Deus. Vamos receber nosso pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, nesse dia especial, dia de Santa Ceia, Pai, onde teus filhos vêm para ter comunhão, ou já estão em comunhão, mas para celebrar a ceia do Senhor. Lembrar daquele dia do Calvário, o preço que o Senhor pagou para nos redimir. E aqui estamos, Senhor, depois de termos ouvido tantas maravilhas, bênçãos, e ouvir a Tua palavra nesta manhã, e à tarde poder termos o companheirismo, Pai,
e saber que o Senhor ainda fala conosco de muitas maneiras, Senhor. E nós lembramos de todos os nossos irmãos, Pai. Lembramos daqueles que não podem estar participando, Senhor, por algum motivo, mas o Senhor tem nos visto aqui e somos agradecidos por essa oportunidade. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, enquanto nós vamos ouvir a Tua palavra e assim poder logo em seguida participar da ceia, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude. Derrama sobre nós a Tua bênção, Senhor. Mais um pouquinho da Tua porção. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Nós estamos agradecidos a Deus pelo que Ele tem feito por nós. E o meu desejo nesta noite, antes de nós cearmos, é ouvirmos uma parte do programa do pastor Joaquim, pregado em 74, com os lábios eles me adoram, mas o coração está longe de mim. Nós vamos ouvir esse programa e isso vai ser de uma grande ajuda para nós. Que nós possamos, tudo que nós fazermos, ser de coração, ser de alma, porque Deus merece o melhor. Vamos ouvir, irmão? Que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Teria lugar para os nossos dias? Porventura, existe este povo que honra o Senhor somente com os lábios, enquanto os seus corações estão longe dele? Em São Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus disse isto: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Há possibilidade disto? Jesus estava fazendo referência de uma profecia. Há possibilidade de um povo honrar a Deus somente com os lábios? Será que este povo que honra a Deus somente com os lábios não sabe que Deus conhece o mais profundo do coração, o mais profundo da alma? Conhece o homem por dentro e por fora? E este homem ainda ousaria a honrar a Deus somente com os lábios e não com o coração? Eu gosto de analisar as Escrituras por este prisma. Com quem Jesus estava falando isto? A quem Jesus estava se dirigindo? Jesus estava dizendo que a profecia de Isaías estava se cumprindo em quem? Meretrizes, ladrões, viciados, salteadores? Não. Jesus nunca chamou uma meretriz de hipócrita. Jesus nunca chamou um ladrão de hipócrita. A sentença é pesada. Porque ela, quando saía na rua, todo mundo sabia que ela era uma meretriz. Havia distinção. Há pouco tempo, há poucos anos atrás, quando a gente via uma mulher perdida, a gente conhecia de longe. Hoje eu não sei se dá para conhecer mais, não?
infelizmente. Mas naquele tempo, ela é obrigada a trançar os seus cabelos, por isso São Paulo escreveu à igreja naquele dia para as mulheres não trançarem os seus cabelos, porque a prostituta, a meretriz, era obrigada a trançar os seus cabelos, então enrolava assim a sua cabeça com aquelas tranças e enfeitava com flores. Todo mundo que via de longe sabia quem que ia ali. A dama, a senhorita, a moça se desviava dela. Mesmo entre os samaritanos, ela, para buscar água ao poço, ela tinha que esperar as virgens irem primeiro, as donas de casa, as mulheres honestas, e elas então iam depois de tudo. Mas Jesus nunca chamou-as de hipócritas, porque elas demonstravam, declaravam que eram. Os ladrões, naturalmente, eram identificados como ladrões, mas o hipócrita é aquilo que demonstra ser uma coisa que não é de fato. Aquilo que apresenta ser uma coisa. Isso dá temor para nós, os pregadores. Eu uso a dizer às pessoas que vêm de longe me conhecer, costumo sempre dizer: irmão, eu não sou mais do que isso que você está vendo. São Paulo teve esse cuidado de dizer que ninguém pense de mim mais do que aquilo que sou. Sou um homem como os demais, sujeito às mesmas paixões, simplesmente procura servir a meu Deus com sinceridade de coração. E quando estou pregando uma mensagem corretiva, que repreende, eu me coloco entre aqueles que estão sendo corrigidos, advertidos, como homem, e atribuo ao Espírito Santo de Deus toda a autoridade daquele momento. Se isto puder ser entendido, nós podemos prosseguir avante de mãos dadas, no mesmo parecer, na mesma obediência, na mesma fé, e assim prosseguiremos até o alvo que é Cristo. Mas vamos analisar a coisa como ela é, meus ouvintes. Jesus chamou, você já leu a Bíblia, e ele falou com alguma meretriz: você é hipócrita? Não. Ele falou com religiosos. Ele falou com os tradicionais. Ele falou com líderes religiosos, cuja aparência da vida, diante da sociedade e da religião, era uma coisa impecável. Jesus chegou e disse para eles: vocês são hipócritas. Está profetizado pelo profeta Isaías a respeito de vós. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, em vão cantam hinos clássicos, em vão fazem esses cultos tão belos, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus dizendo isso. Leiam São Mateus capítulo 15. E aquele capítulo do ai de vós, ai de vós, São Mateus capítulo 23. Sim, meus amados, a hora de meditação, porque ele está falando agora a um povo. Ele não está falando somente aos líderes, ele está falando ao povo. Porque naturalmente, se há líder, é porque há um povo sendo liderado. E por isso ele disse: este povo.
Ele diz que um cego dirigindo o outro, ambos caem no buraco. Um cego dirigindo um povo, aquele povo todo passa a crer como aquele homem crê. E ambos, todos, vai aquele povo todo para o buraco, para o abismo. São Paulo escrevendo a Tito. São Paulo é um modelo que nós podemos tentar imitar, mas ninguém jamais poderá igualar. Porque diz o profeta desta era que Paulo pode ser imitado, mas não pode ser igualado. Um homem de um zelo tremendo pela igreja de Cristo, e ele naturalmente arregimentou um povo. E ele diz assim, em Tito capítulo 2, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Povo é uma povoação governada pelo mesmo governante, dirigida pelo mesmo líder. É um conjunto de famílias, é um conjunto de pessoas, de indivíduos, liderado pelo mesmo líder, por uma só cabeça governante. Isto é um povo. O povo de Deus, a igreja do Deus vivo, a Assembleia dos Santos, a Assembleia de Deus, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, é um povo que tem um só governante, que tem uma só cabeça. É um povo que pensa igual, regido pela mesma lei. E Paulo está dizendo a Tito que Jesus morreu para isso, para levantar um povo para si, zeloso de boas obras. Em outras palavras, um povo que honra a Deus não somente com os lábios, mas com o coração. Um povo que honra a Deus não somente com discursos, não somente com intelecto, mas de coração. Mas como pode acontecer isto, meus irmãos, sem antes de tudo este mesmo Deus, este mesmo Cristo está em nós, com sua natureza, nos levando àquela estatura do homem perfeito. E agora é hora boa de se pensar naquilo que devemos acrescentar à nossa ciência, ao nosso conhecimento da palavra, ao nosso conhecimento de Deus. Temperança. Quando a natureza do Espírito Santo é derramada sobre nós, então é como a mulher que perde o seu primeiro marido. Então, morrendo o primeiro marido, ela fica livre para se casar com outro homem, com outro marido. Quando morre o primeiro Adão, quando morre a natureza que nós herdamos de Adão, então agora podemos nos casar com Cristo, sermos esposa de Cristo, se referindo à igreja, ao povo de Deus, à igreja de Deus, à igreja de Cristo, lavada e redimida, comprada com o próprio sangue de Deus.
ataviada não com credos nem com dogmas, mas com os frutos da vida cristã, com os frutos do Espírito Santo. Glória a Deus. E não podemos, nesta hora, deixarmos de enfatizar a temperança, que não quer dizer outra coisa senão autodomínio, domínio próprio. O profeta diz: se você ainda se enfada, se você ainda se agita, se você ainda se irrita, então não associe uma coisa desta àquilo que você tem proposto diante de Deus. Você tem que entender que quando o Espírito Santo veio sobre Cristo, era a pomba vindo sobre o cordeiro, combinando as duas naturezas, a ave mais pura, mais simples, descendo sobre o cordeiro, o animal mais obediente, mais aciado. Ali estava a fusão do Pai no Filho. Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Batismo do Espírito Santo, meus irmãos, é isso. É o Pai, é o Espírito Santo tendo prazer de habitar, implantar a sua natureza em você, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Tendo lugar para isso, você tem passado pela justificação, pela fé, pela santificação, através do sangue de Jesus Cristo. Agora está na hora desse batismo poderoso ser infundido em você individualmente. A natureza divina, você se tornar participante da natureza divina. Então o seu culto não será somente de lábios. O hino que você cantar não será somente de lábios, não somente porque tem voz, como qualquer outro artista tem voz. Não é somente pregar bonito, com eloquência. Isto não me engana, isso não me faz inchar o meu dom de palavra, não me engana. Não, absolutamente, que eu posso ser um grande pregador, eloquente, fazer o povo chorar, se emocionar, e no entanto não levar o povo a um novo nascimento. Se eu prego uma mensagem mesclada, misturada com os meus pensamentos, com pensamentos de homens, com pareceres de homens, eu não levo o povo ao novo nascimento. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu tenho que produzir Cristo em vocês que me ouvem. Eu tenho que aproveitar esse tempo para isso. Deixa Cristo entrar em sua vida. Ainda que esteja doendo, rasgando a carne, mortificando a carne, chocando com sua natureza. Envergonhe-se do pecado. Quando Cristo está entrando numa mulher, ela se envergonha do pecado. O homem se envergonha do pecado, entrando no seu coração. Oh, tudo isto me faz nesta hora ser mais crente, meu Deus. Aleluia, Deus. Que tristeza um povo honrar somente com os lábios. Que belos sermões, que belos hinos, que belos corais. O profeta diz: cantam como anjos e mentem como o diabo. Porque se eu canto uma coisa que eu não vivo, eu estou mentindo. Se eu prego uma coisa que eu não vivo, eu estou mentindo. E o mentiroso não entra no reino dos céus. A esta hora parece que eu vejo Paulo de joelhos, desesperado, dizendo assim: oh, eu levo meu corpo à servidão, para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Oh, que desespero do verdadeiro pregador! Depois de pregar a muitos, ele mesmo vir a ser reprovado. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, pregadores. Oh, Deus. Porque levar o povo a honrar a Deus só com os lábios
quando não é o evangelho moderno, frouxo, é o evangelho de carga, sobrecarga, espírito religioso, fanatismo de um lado, carga que a mensagem não exige, carga que a Bíblia não exige sobre as pessoas, e do outro lado, tudo frouxo, tudo fácil. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é espinhoso, e eu não posso fazer um caminho largo para você. Aleluia, Deus. Esse é um falso, mostra um caminho fácil para as mulheres, para os homens. Se eu abro uma estrada larga para vocês, vocês vão honrar a Deus só com os lábios, vocês não deixarão de honrar a Deus, mas é somente com os lábios. A vida estará nos negócios terrenos, na vaidade, no luxo, na luxúria, na apresentação. E acharam minha pregação bonita, me qualificaram como o maior pregador e tudo mais, me taxaram como o melhor cantor, melhor cantora da igreja e tudo mais. Oh, que Deus tenha compaixão de nós, arrebatamento que está na hora. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Oh, Pai bendito, te rogando pela tua graça, pelo teu amor, pela tua compaixão, que nós possamos honrar o teu nome de coração. Amém. Não somente de lábios, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Amém, Deus. Jesus. Obrigado. Você é agradecido a Deus por essa palavra? Isso é Deus falando Glória a conosco. Deus. Aleluia. Que Deus nos ajude a nós, tudo que nós fazermos, seja de coração, Glória a Deus. de alma, cante de coração. Glória a Deus. Faça tudo que você for fazer na casa de Deus, faça de coração. Glória a E Deus. Deus te honrará. Amém? Graças a Deus. Eu senti de nós ouvirmos esse programa. Amém, Jesus. É muito maravilhoso. Nós ouvimos ontem ali em Trindade e fomos muito abençoados. Amém. E aqui nós também fomos abençoados. Amém, Jesus. Obrigado. Eu quero só deixar um parágrafo da mensagem aquele dia no Calvário. No parágrafo 4, na introdução, o irmão Brana disse: esperando que Deus nos encontre de modo a abençoar nossa alma. Amém? Amém, Jesus. Ele gosta de nos abençoar. Glória a Deus. Abençoar nossa alma. Agora, o que será quando nós chegarmos no céu Glória a Deus. e nós encontrarmos ali aquele grande tempo da eternidade? Glória a Deus. Um companheirismo eterno junto ao redor do trono de Deus. Glória a Deus. Oh, irmão, nós estamos esperando por esta hora, Glória a Deus. por esse dia. E ele disse: e as próprias bênçãos que todos nós apreciamos, nós gostamos de estar juntos. Amém, Jesus. Glória a Deus. A gente fica agradecido a Deus quando chega o dia da ceia, Glória a Deus. para nós estarmos todos juntos em comunhão, poder participar da ceia junto. Glória a Deus. O irmão Brando disse: todos nós gostamos, as próprias bênçãos que todos nós apreciamos, e ali seremos feitos conforme sua semelhança e sua imagem, e com o seu Espírito sobre nós para adorarmos e servi-lo por toda a eternidade. Glória a E Deus. nunca cansaremos. Amém, Jesus. Aqui nós gostamos de adorar a Deus, mas tem momento que nós cansamos. Oh, Deus. Nós somos humanos, cansamos. E o irmão Brana diz aqui no parágrafo 6, ele diz assim: simplesmente pensa, não há nada que possa pensar do que você gosta de fazer. De vez em quando, não se canse. Ele disse com um amigo dele, Charles: eu creio que você e eu temos caçado o esquilo mais do que qualquer coisa que gostamos de fazer. Oh, Deus. Mas você sabe que se cansa caçar. Veja,
se cansa de fazer isso. E eu gosto de passear a pé. O Brano disse, eu gosto de sair a pé, passear. E eu vejo as montanhas e vou passear. Mas às vezes eu me canso e desejo fazer outra coisa. Glória a Deus. Eu gosto de dirigir. O Brano diz, eu gosto de dirigir. Às vezes começo a me sentir como que cansado e esgotado e com os nervos à margem, e eu simplesmente entro no meu carro e saio. Seguro o volante e desço a estrada cantando. Estou feliz em poder dizer que sou um dos tais. Amém. Glória. Aleluia. Você não é feliz de Amém. dizer que é um dos tais? Glória a Deus. Estamos rumando à eternidade. Glória a Deus. E ele diz, então eu fico cantando e batendo meu pé e gritando. Glória a Deus. E depois de algum tempo eu fico cantando e então volto para casa e começo outra coisa. Mas quando formos adorar a Deus naquele novo reino, Glória a Deus. ele disse, ali nunca haverá um momento de cansaço. Amém, Jesus. Que coisa maravilhosa é Glória isso. a Deus. Nunca haverá um momento de cansaço. Sempre, sempre será uma bênção. Amém, Jesus. Mas naturalmente nós seremos mudados então. Nós não seremos como somos agora. Nós seremos diferentes, criaturas diferentes do que somos desta vez. Amém. E estamos felizes. Amém, Jesus. Amém? Amém. Você está feliz? Amém, Jesus. Agradecido a Deus por ser dos tais? Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, Jesus. Que Deus nos ajude que nós possamos participar dessa ceia. Não somente fazer isso de lábios, mas que seja de coração. Glória a Deus. Que você possa honrar a Deus nesta noite. Glória a Deus. Vindo à mesa, honrando a Deus. De coração e de alma. Nós vamos ler a Bíblia nesse instante, para nós ministrarmos a ceia. Tudo que nós temos ouvido neste dia é o suficiente para nós. Desde manhã até agora, é o suficiente para nós alimentar a nossa alma. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 23. Nós vamos ler essa leitura e nós vamos participar da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, Jesus. Ainda vamos ler em São João, capítulo 13 e versículo 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém, Jesus. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém, Jesus. Nós vamos, nesse momento, inclinar nossas cabeças. Glória a Deus. E você tem um momento de adoração a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Você mesmo faça a sua oração Grande Deus. de gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele te deu Obrigado. de você poder estar aqui Aleluia. e poder participar da ceia, poder ter essa comunhão com Deus. Ore a Deus nesse momento. Aleluia. Muito grato, Senhor Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Assim seja. Senhor nosso Glória a Deus, Deus. Aleluia. com nossos corações agradecidos, Pai, por mais esse tempo que tem se passado, Amém, Jesus. por cada um que aqui chegou, Senhor, Obrigado, Jesus querido. com batalhas, ó Pai, com Oh, Deus. dificuldades, mas Oh, confiando, Senhor, Sim, naquela Jesus. santificação. Aleluia, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Sim, Jesus. Que o Aleluia. Senhor conceda, Pai, a cada um de nós, Aleluia, que Deus. possamos sempre andar debaixo daquela coluna. Amém, Jesus. Que a hora que o Senhor se mover, Senhor, nós possamos estar atentos, Aleluia, Deus. nós possamos seguir o Senhor no coração, Aleluia, Senhor. Deus. Assim seja. Nós possamos te louvar de coração com as Aleluia. ovelhas. Assim Nós seja. possamos fazer tudo, ó Pai, não com nossos Aleluia. lábios, Assim não com seja. gestos, com Oh, palavras, Deus. mas com nossa alma, ó Pai. Aleluia, Deus. E o Senhor pagou um preço caro, ó Pai. Sim, Jesus. E nós desejamos fazer isso, Senhor. Aleluia, Deus. Por isso nós pedimos ao Senhor e que o Senhor nos dê força para nós continuar. Os irmãos que aqui não puderam estar, ó Pai, estende sua mão de misericórdia, Senhor. Que essa atmosfera, Senhor, que essa pregação, Pai, possa entoar no coração deles e possam descansar somente no Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoa nossas falhas. Que nós não viemos nessa mesa com dívidas, Senhor, mas que possamos confiar inteiramente, Senhor, naquele sangue, naquele sacrifício qual o Senhor fez por cada um que aceitou. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Assim seja, Deus. Aleluia. Podemos sentar, irmão, nós vamos cantar o hino da ceia e assim nós vamos adorar a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Cristo já nos preparou manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, é Jesus quem nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar.
faminto a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Nós vamos inclinar nossas cabeças nesse momento e nós vamos orar a Deus, dedicando a Deus Glória a Deus. Aleluia. este pão e este vinho. Glória a Deus. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, Aleluia. aqui em minhas mãos, Senhor, se encontra este pão Sim, Jesus. e este vinho, Senhor, o qual representa teu corpo e teu sangue. E nós oramos nesse momento e pedimos a santificação, que o Senhor consagre esse pão e esse vinho, para que teus filhos, ó Pai, ao comer esse pão e beber desse vinho, recebam forças na sua vida, Senhor. Recebam força para o seu corpo físico, Senhor. Que o seu espírito possa ser animado, Senhor. Eles se sintam encorajados para seguir adiante. Pai, nós pedimos e agradecemos ao Senhor, e que esse ato possa ser um marco na nossa vida. Seja registrado, Senhor, como nós estamos vindo à mesa com o coração limpo e aquebrantado ao Senhor, lembrando desse dia glorioso, Senhor, cumprindo o teu mandamento, pois nós pedimos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, o partiu. Disse-lhe Jesus: Glória a Deus. este é meu corpo e esse é meu sangue, o qual foi vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Você é bem-vindo à mesa. Venha, coma desse pão e beba desse vinho, em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Glória ao Senhor. Aleluia.
Senhor.